Doutor, meu marido chegou do trabalho e disse que vai me trocar pelo macho. O que você acha? Fala, meu. Eu digo pra ti, eu não sou psicólogo, certo? Mas receba! Perdeu pra um homem. Como é que pode, mano? Como é que tu consegue se perder por um homem, mano? Não, tu não tá fazendo tuas atribuições, mano. De esposa, só pode. Aí ele viu fora, ainda foi um cara e certo. Direitos iguais. Por que você vem com essas coisas? Aqui é um consultório, mano. Aqui eu não sou psicólogo não, entendeu não, vocês? Pelo amor de Deus, mano.